Pessoal, agora a gente vai falar um pouco aqui de uma função especial, que é a função polinomial de primeiro grau, também chamada de função afim. Veja o que acontece. Ela é uma função que tem essa cara, ó, o y está dependendo do x, y é função do x, onde o x vai estar multiplicado por um número somado com outro. Esse número que multiplica o x é chamado coeficiente angular, e ele tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, o x some, aí o y não depende mais de x, aí eu tenho o que a gente chama de y igual a b, uma função constante, não depende de nada, e não é esse caso. Então, para ser uma função do primeiro grau, função afim, tem que ter essa cara, y igual a x mais b, coeficiente linear, coeficiente angular. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre eles e qual o comportamento deles. O gráfico é sempre uma reta dentro do domínio dos reais. Nós vamos analisar o gráfico dela depois. Por enquanto, vamos observar alguns exemplos. Y igual a 2x mais 3. Aqui o tal do A vale 1 e o tal do B vale 3. Né? O A vale 2, né? Corrigindo aqui, o A vale 2, o A vale 2 e o B vale 3. Nesse nosso segundo exemplo, o Y, na verdade, está sendo substituído pelo S, não tem problema nenhum. O S é igual a menos 2t menos 5, então o A vale menos 2 e o B vale menos 5. Coeficiente angular menos 2, coeficiente linear vale menos 5. Aí se eu tiver f de x igual a x, aí eu estou naquela notação geral, f de x igual a x, não importa. É uma função de primeiro grau, aqui o a vale 1 e o b vale 0. Não tem b, não tem o que a gente chama de termo independente, não tem coeficiente linear. Então, f de x igual a x. O a vale 1 e o b vale 0. E y igual a menos x? A mesma coisa. É uma função de primeiro grau? É. É uma função afim? É. Só que o a vale quanto? O a vale menos 1. O número que está multiplicando o x aqui é menos 1. Então, o a vale menos 1. E o b? O b vale 0. Né? E agora, e esse nosso segundo exemplo? 2y menos 3x igual a 0. Uai, como? Como é que eu vou analisar? Não dá para comparar. Esse a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, veja, o problema é que essa função aqui está meio que desarrumada. Na nossa próxima aula, a gente vai ver como é que a gente arruma isso. Por enquanto, fica claro aqui, ó, o que multiplica x é o a, o x, ou seja lá quem for, que é a variável que entra na função, né? Então, é o x, aqui no caso é t, que é x de novo. E a que depende da outra, né? No caso aqui y, aqui é s, é igual a menos ax mais b. No caso aqui o a vale menos 2 e o b aqui vale menos 5. Coeficiente angular, coeficiente linear. Isso aqui é importante, a gente está gravando. Depois agora na próxima aula, vamos aprender como é que a gente arruma esse negócio aqui. Como que a gente faz para arrumar isso aqui, para descobrir e comparar. Então, pessoal, lembra na última aula que eu perguntei a respeito de uma função toda desorganizada? Veja, a função polinomial de primeiro grau, função afim, tem essa cara aqui, ó. Y é igual a ax mais b. Ah, e se eu quiser escrever y igual a mx mais q? É a mesma coisa. O caso é que tem um elemento numérico aqui, a gente está trabalhando sempre com reais, tá? Esse elemento numérico aqui, ele é diferente de zero, esse número aqui é diferente de zero, né? E tem esse outro número que está aqui. Esse pode ser zero, não tem problema nenhum. O fato é que eu, para poder ficar fácil de eu achar, eu posso tentar sempre escrever dessa forma. Ah, sim, se eu quiser, eu posso sempre arrumar assim? Sim, eu posso isolar a função em função da variável de que ela depende. Ah, então eu estou considerando que o y depende do x. O y é a função do x. Ah, então eu quero isolar o y. Então, olha esse exemplo aqui, 2y menos 3x menos 7. Então, eu peguei 2y menos 3x menos 7 igual a 0. Eu vou isolar o y. 2y, o 3x mais 7 foi para o segundo membro, né? 3x mais 7. O 2 que está multiplicando agora passa dividindo todo mundo. Ah, então ficou y igual a 3 meios de x mais 7 meios. Exatamente. Quem é o coeficiente angular? 3 meios. Quem é o coeficiente angular? 3 meios. Quem é o coeficiente linear? 7 meios. Aí, se eu quisesse dividir 3 por 2 e botar 1,5 aqui, pode. E o 7 por 2 e botar 3,5 também pode, mas eu deixei na forma de fração. O fato é que eu tenho aqui uma função do primeiro grau e eu consegui identificar quem é o coeficiente angular e o coeficiente linear, que vão ter uma importância para a gente no nosso estudo das funções da função do primeiro grau. Pessoal, outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui sobre a função do polinomial do primeiro grau é esse exemplo aqui. Observe o seguinte, eu fiz aqui x, né, os valores de x e duas funções, y igual a 3x mais 10 e y igual a menos 3x mais 10. Eu só mudei o sinal do coeficiente aqui angular. Olha a importância desse cara aqui para a função. Veja que quando eu coloco 0, vai ficar 3 vezes 0 mais 10, 10. Aqui também, menos 3 vezes 0 mais 10, 10. Todas as duas, quando o x valia 0, valiam 10. Certo? Mas olha o que acontece à medida que o x vai aumentando uma unidade aqui, ó, de 1 para 2, 3. Quando eu coloco 1, vai ficar 3 vezes 1, 3, aqui virou quanto? 3 mais 10, 13. Quando eu coloco 1 nessa outra aqui, vai ficar menos 3 mais 10, vai ficar quanto? 7. Então, veja, ao substituir o x na primeira função,
essa função vai crescendo de 3 em 3, ó. 13, mais 3, 16, 19 e assim sucessivamente. É uma função crescente. Ou seja, quando esse camarada aqui chamado coeficiente angular é positivo, a função é sempre crescente. Quando esse camarada aqui chamado coeficiente angular é negativo, essa função é decrescente. E veja, cada uma unidade que varia aqui o x, vai variando 3 unidades aqui no y. Cada uma unidade que varia aqui no x, vai variando 3 a menos, porque ela é decrescente, certo? E isso acontece com as funções polinomiais de primeiro grau. Decrescente, positivo aqui, crescente, positivo aqui, decrescente, negativo aqui. Coeficiente angular positivo crescente, coeficiente angular negativo decrescente.